quero já me apresentar aqui a você que não me conhece, né? Eu tenho 36 anos, eu tenho 3 filhos, é, sou casado com a Jaqueline Palma, tomamos a decisão de fazer esse negócio juntos em 2008. Na realidade, ela já estava na empresa em 2002 e me fez o convite em 2008 para poder fazer parte da companhia. E lá atrás, desse convite já começou um dos nossos primeiros temas, que é o sonho. Né? Lá atrás, quando ela me convidou, eu falei assim, aqui eu posso sonhar mais alto. Né? Então, pelo convite de Jaqueline, de poder entrar na empresa, e olha que quando ela me fez o convite, o sonho dela de número, em valor real, era ter um ganho em média de R$ 5.000, porque de onde a gente vem, R$ 5.000 é muito dinheiro. Eu não sei quanto você ganha hoje, eu não sei se você vem de família rica ou se você vem de família simples, mas da onde eu venho, R$ 5.000 ainda hoje continua sendo muita grana, relacionado ao que a gente olha para a maioria das pessoas no tradicional. Né? Então, quando eu olhei para a oportunidade da Rinode, já ampliou a minha visão relacionada à grana. Então, a minha primeira dica para vocês, vamos lá para a nossa primeira dica. A minha primeira dica, sonhar alto. Sonhar alto. Eu lembro como hoje, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Sandro pessoalmente pela primeira vez, Sandro chegou para mim e falou assim, qual que é o seu número? Qual que é o número do seu sonho? Quando ele me fez essa pergunta, ele estava falando sobre o número que eu queria conquistar dentro da companhia. Qual que seria o meu ganho na empresa? Gente, uma das coisas que eu tive sempre comigo foi a certeza da vitória. Eu não sei se você sente isso, mas desde pequeno, desde quando eu comecei a me entender como gente, eu tinha certeza que eu ia vencer. Eu tinha certeza que eu não seria uma pessoa comum. Eu tinha certeza disso. E eu não sei se você sente isso. Aí eu estou aqui para poder te ajudar a você sentir isso. Eu tinha certeza, eu falava, cara, porque primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Sempre fui uma pessoa que sonhou muito alto. Sempre fui uma pessoa meio que inconformada com os meus resultados. E eu acredito que se você está aqui hoje, você também tem alguma dessas personalidades. Com certeza, você busca fazer diferente das demais pessoas. Com certeza, você almeja sonhos muito altos. Então, eu antes de começar a trabalhar na Rinode, eu já sentia que eu seria uma pessoa bem-sucedida. Eu só não sabia como. Eu buscava o como. Falava, como, meu Deus? Por onde vai ser? E eu buscava, muitas das vezes, encontrar o como. Talvez você hoje está aqui nessa live e você não entendeu ainda a grandiosidade desse negócio. Talvez você ainda está buscando o como, só que o como já está na sua mão. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na empresa, na realidade, quando eu comecei a fazer de maneira mais profissional, e foi por meados de 2010, 2011, já entrando em 2012, esses 2 anos foram cruciais, saindo de 2010 até 2012, foram cruciais dentro do meu negócio. Eu lembro que ali eu tinha tomado uma decisão de fazer de maneira profissional. Só que, por muitas das vezes, a gente sempre fica pensando assim, o que é que eu posso fazer fora? O que é que eu posso ter fora? Qual que é o ganho? Como é que eu posso ter outras fontes de renda? Então, eu trabalhava de garçom e olhava para a Rinode como a minha empresa principal. Só que, naquele momento, eu precisava pagar conta. Eu não sei qual que é a sua situação de hoje. Mas eu sabia que, quando eu conheci a empresa, eu sabia que a empresa seria um veículo para que eu pudesse realizar grandes sonhos e que, futuramente, ela seria a minha fonte de renda principal. Mas, naquele momento, eu precisava pagar a conta. E o que foi que eu fiz? Eu trabalhava de noite de garçom e trabalhava de dia com a Rinode. Até chegar o momento de tomar, de fato, a decisão de fazer 100% o trabalho com a empresa. Por que eu tomei essa decisão? Algumas pessoas perguntam assim, por que você ficou, Jenson, durante muito tempo dentro da companhia sem ter um resultado expressivo? Foi 2008 para 2012. Por que eu fiquei tanto tempo na companhia? Porque, primeiro, quando eu olhei para a empresa, eu não pensei no momento, eu pensei no futuro. E quando você pensa no futuro, você pensa em longevidade. E quando me foi vendido, né,
a visão da companhia, quando me foi vendido a visão do plano da empresa, do trabalho com a empresa, me foi vendido de 5 a 10 anos. Então, talvez, eu não sei como que foi vendido para você, mas talvez você gerou uma expectativa de resultados rápidos. E talvez isso frustrou muitas pessoas. Eu acredito que uma das coisas que são incríveis no nosso modelo de negócio é a expectativa, porque a expectativa te faz você sair de casa, te faz você sonhar, te faz você agir. Mas se você não tiver cuidado também, a expectativa ela pode te tirar do negócio. Eu conheci muitas pessoas boas que saíram do negócio porque elas não tinham a visão de futuro muito clara. E quando eu entrei na empresa, eu ouvi isso. Eu ouvi, ó, você vai mudar a sua vida. Você vai transformar a sua vida de 2 a 5 anos. E você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida de 5 a 10 anos. Então, enquanto não chegava aos 10 anos, eu só ficava pensando nisso. Eu falava assim, eu tenho 10 anos para poder trabalhar e poder transformar a minha vida. Então, em 2012, que foi quando a gente chegou no nível de diamante na companhia, eu cheguei... quando a gente chegou no nível de diamante, ali já me trouxe clareza de que as coisas começariam a se transformar. E eu tinha apenas 4 anos de companhia. Então, eu falei assim, ó, nossa, eu levei 4 anos para aprender o caminho. Eu não sei quanto tempo você levou para você chegar no nível que você chegou. Não sei quanto tempo você tem de empresa. Eu não sei quanto tempo você tem de companhia. Também não sei se de verdade você já está preparado para atingir níveis altos. Mas eu vou te falar uma coisa. Você precisa se preparar. Uma certa vez uma pessoa me perguntou assim, Gênison, como transformar os meus sonhos em realidade? E eu respondi para ela, a única forma é pela preparação. Por isso que quando a gente chega para... Eu estou falando a gente, eu estou falando a liderança maior, a empresa também fala sobre isso. Por isso que quando a gente chega para falar para você poder estar conectado nos eventos, para você poder estar conectado no sistema, para você poder estar conectado com a sua linha ascendente, a gente não está falando isso para que você seja mais um número no evento. A gente não está falando isso para que você seja uma pessoa que está comprando o ingresso. A gente está falando isso porque a gente acredita, de fato, na preparação. Gente, eu só cheguei no nível de Imperial Three-Star porque eu me preparei. Eu busquei me preparar ao longo desses quase 15 anos de companhia. Né? Ao longo desses quase 15 anos, eu mesmo sem ter condição financeira lá atrás, de atingir, de participar e de investir alto na empresa, eu sempre participei dos eventos. Era algo inegociável. Porque eu acredito, e eu espero que você esteja tomando nota sobre isso, né? Eu acredito que o grande segredo não é o que acontece com você. O grande segredo é como você reage ao que acontece. Não importa a sua dificuldade, não importa o que acontece com você, porque, gente, infelizmente, nós pensamos, a maioria das pessoas, né, pelo menos, quando a gente está trilhando um caminho, a maioria das pessoas elas pensam que só acontece as coisas para dificultar com ela. Ela nunca pensa que a dificuldade acontece no próximo, porque geralmente você só vê das pessoas o quê? As coisas boas. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas não vão te mostrar que ela está ruim. O Instagram tem muito disso, né? As pessoas lá no Instagram, você olha, tá 1000 maravilhas, mas ninguém vê quantos leões a pessoa ela tá ali matando por dia, quantos leões ela tá ali domando por dia. Então eu quero te trazer um ensinamento que eu aprendi desde quando a gente começou a ter resultado na companhia. Primeiro você tem que mostrar o que você vai ser para que você se torne. Deixa eu ser mais claro um pouco. Não é que você vai fingir, é que você já vai se comportar como. Porque, de novo, o grande segredo não é o que acontece com você, é como você reage. Eu lembro que em 2012, quando o Sandro fez um convite para a gente de ir para o sítio, de ir lá para São Paulo, né? Eu não tinha condição financeira para estar indo para São Paulo para comprar passagem, porque naquela época, só para vocês poderem entender, eu era ouro, qualificado no escritório virtual, em 2012, no mês de março, por aí.
eu era ouro e estava sendo pago como prata. Então, imagina você chegar e receber um convite, né, uma convocação, e falar assim, ó, eu quero que... E ele não obrigou ninguém aí, não, tá? Ele não obrigou ninguém. Ele falou assim, eu quero que você que está aí, tomou decisão, eu quero que você venha para São Paulo, porque a gente precisa alinhar as velas. E aí eu falei assim, nossa, e agora? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que estar lá. E a Jaqueline falou assim, eu também vou. E agora? Como é que compro 2 passagens para ir para São Paulo? Começando o ano, que era um ano muito difícil, desafiador, para que a gente pudesse estar próximo e ouvir se conectar. E a gente deu um jeito, consegui um cartão emprestado e fui para São Paulo ouvir o que tinha, né, como seria. E passamos 3 dias em São Paulo. Lá, eu tomei a decisão de ser grande nesse negócio. Em março de 2012. Eu tomei a decisão de ser grande. A minha pergunta é, você já chegou nesse nível de decisão? Essa é uma pergunta para você poder refletir. Você já decidiu ser grande nesse negócio? Porque existem 2 coisas. Existe a vontade e existe a decisão. Muitas pessoas têm a vontade de ser grande. Muitas pessoas têm a vontade de ser imperial. E talvez você que está aqui, você só tenha vontade de ser imperial. Talvez você só tenha vontade. Eu vou trazer alguns assuntos aqui, vou trazer alguns temas aqui, que vai te ajudar a você pensar. E talvez seja involuntário, tá? Talvez você não tenha essa clareza ainda do quanto você pode se tornar um imperial, do quanto você pode tomar essa decisão, porque muitas das vezes a gente olha e pensa. Eu estava fazendo um seminário agora lá em Recife e eu levei uma pessoa para o palco e fiz uma dinâmica. E nessa dinâmica eu expliquei para ela por que eu tinha chamado ela. Muitas das vezes você fala assim, eu não estou conseguindo patrocinar, eu não estou conseguindo cadastrar, eu não estou conseguindo vender. E aí você fala assim, mas eu estou me dedicando. Poxa, a empresa vai lá, lança uma coisa, a empresa vai lá, traz um produto, fala que tem que estar no sistema, eu estou no sistema, fala que tem que falar com as pessoas, eu estou falando com as pessoas, mas eu não consigo virar, eu não consigo ter resultado. Eu também já fiz assim, eu também já trabalhei muito, e às vezes a gente fica se perguntando, né? Será que eu nasci para isso? Às vezes a gente fica pensando, será que esse negócio é para mim? Será que eu nasci para ter sucesso nesse negócio? Será que... E não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com a habilidade. Quando você tem a clareza daquilo que você quer, você faz de maneira intensa. Por exemplo, nessa dinâmica, eu chamei a menina lá no palco, né, uma moça, eu chamei ela no palco por quê? Porque eu perguntei quem era tímido. E ela chegou para mim e eu falei assim, ó, eu vou chamar alguém aqui no palco tímido. Quem é tímido aqui? Muitas pessoas levantaram a mão. Qual que é o sinal? Qual que é o sinal de quando a pessoa levantou a mão? Eu falei assim, quem é tímido de fato que levanta a mão? Claro que não. Quem é tímido não vai falar, ei, eu sou aqui, eu sou tímido. Quem é tímido vai ficar escondendo. E aí eu percebi que ela nem olhava para mim. Fui lá, chamei ela no palco. E depois eu falei para ela o porquê que eu chamei ela para ela subir no palco. A gente fez uma dinâmica bem legal. E eu mostrei para ela que muitas das vezes, às vezes você está fazendo um trabalho, você até vai apresentar o plano. Mas quando você não tem a certeza da vitória, você fala com medo. Gente, as pessoas sentem. Por incrível que pareça, as pessoas sentem. Voltando ao tema da preparação, eu falei para ela assim, ó, fala 5 minutos sobre a Renaudet. E ela não conseguiu falar. Não conseguiu falar nada. E aí depois eu comecei a procurar saber o que é que ela fazia. Ela pegou o microfone e ela começou a falar daquilo que ela fazia. Então o medo, ele existe. Por que você não faz? Porque você não busca se preparar. Não é pelo medo. Não é pela vergonha. Não é pela timidez. Deixa eu te dar um ensinamento aqui que aconteceu comigo.
primeiro grande passo, e acredito que um dos mais importantes para eu poder crescer na companhia, foi uma viagem que eu fiz. Eu estava mais a Eliane Palma, ela me chamou, né? Eliane Palma Imperial Diamante, é a minha sogra, mãe de Jaqueline. Ela falou assim, Gênison, eu quero ir em Salvador, fazer um evento. Só que eu queria ir com você, porque eu não quero dirigir daqui para Salvador. Na época, lá em 2011, por aí, 2010, 2011, eu não tinha muito compromisso com o negócio, vamos falar assim. E eu falei, Eliane, no dia que você marcar, eu vou com você. Daqui para Salvador é mais ou menos umas 3 horas e meia de viagem. E a gente viajou juntos e no meio da viagem ela começou a falar sobre apresentar o plano. Apresentar o plano. E eu falei assim, Eliane, legal. Ela falou assim, Eliane, por que você não apresenta o plano em Salvador? Eu falei, Deus me livre, Eliane. Eu tinha muita timidez, eu tinha vergonha. E ela começou a falar, começou a gelar os meus pés. Começou a dar um frio na barriga. Eu falei, Eliane, pelo amor de Deus, muda o assunto. Eu não vou apresentar o plano. E ela tentou, de todas as maneiras, me convencer a apresentar o plano em Salvador. Ela falou assim, lá ninguém conhece. Lá, se você errar, ninguém vai ver. E eu, não, Eliane. Aí ela deixou passar. Depois ela veio de novo e trabalhou um pouco mais. Mas, se você apresentar, eu preciso lá de uma pessoa masculina para poder apresentar uma representatividade de homem e tal. E eu falei assim, não, Eliane, eu não consigo fazer, eu não consigo apresentar o plano, eu não consigo... Não, vamos mudar de assunto. Até que quando eu estava chegando em Salvador, ela continuou insistindo. E eu falei para ela, eu pensei, né, comigo, eu falei assim, sabe de uma? Olha meu pensamento lá atrás, viu? Sabe de uma? Eu vou falar, já que ela está me insistindo tanto, eu vou falar, se der ruim, é problema dela mesmo, quem vai perder é ela mesma, não vou perder nada, não tenho equipe nenhuma, eu vou fazer, se der errado, ela vai se arrebentar. Eu fui nesse sentido para apresentar o plano. E quando eu comecei a apresentar o plano, gente, vocês sabem quando você entra no palco, querendo que já acabe o que você vai fazer? Eu apresentei o plano em menos de 15 minutos. Eu não transpirei, não. Jorrou água. O meu sapato ficou todo molhado do suor que descia. Eu fiquei muito nervoso. Eu falei em 600 né. Era né, né. Secou a boca. E eu fiquei né, 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 né. Eu falei, Dona Adelaide, uma torneira mecânica, seu Francisco, um costureiro. E quando eu terminei ali, ele subiu no palco, estava lotado, tinha umas 25 pessoas. Evento da Bahia inteira. 25 pessoas. Quando eu terminei ali, ele subiu no palco e falou, gente, que incrível, que maravilha! Salva de palmas! Aí falou assim, que lindo, você fez uma belíssima apresentação. Olha, gente, vocês prestaram atenção no que ele falou? Eu falei tudo errado, gente. E aí ela foi lá e falou assim, só vou dar uma... Vocês viram o que ele falou lá do 100%? E aí ela foi explicar o que eu tinha falado e ela apresentou o plano de novo. Porque eu tinha feito tudo o contrário. Ela foi lá e dentro daquilo que ela tem bastante habilidade, ela foi lá e trouxe para as pessoas um conceito do que era o plano. Terminou, a gente foi para o carro para voltar para Aracaju. E eu falei assim, e agora, meu Deus? Eliane agora vai. Eu falei, e aí, Eliane? Ela, você viu que você consegue? Você viu que você viu que você fez a apresentação? Você viu que as pessoas prestaram atenção no que você está falando? Deixa eu te dar o primeiro ensinamento disso aí. Escuta as pessoas corretas. Enquanto a Eliane estava buscando algo para que eu pudesse evoluir na empresa, eu tinha, por exemplo, os meus pais falando, cara, desista desse negócio. Eu tinha os meus irmãos falando, cara, desista desse negócio. Esse negócio não é para você. Vai arrumar um emprego. E eu tinha gente que falava assim, não, vamos lá, você vai fazer, você consegue e tal. Então, escute as pessoas corretas. Esse foi o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, ela falou assim, Gênison, foi linda a sua apresentação, mas eu queria trazer para você algumas coisas para você poder evoluir na sua apresentação. Aí eu falei, que legal. Eu falei, pronto, vai começar o sermão agora, né?
Aí ela falou assim, liga o rádio, porque eu gravei e a gente vai ouvindo para cá. Me matou. Aí eu botei o som no rádio. Aí ficou, né, né, né. Eu falei, Aline, tá enganchado. Ela falou, não, foi você apresentando. Eu falei assim, ela falou, foi. Falei, sério? Gente, é inconsciente, você não faz pensando. A partir daquele momento, qual foi o outro aprendizado? Só aprende quem faz. Quem não faz, só viu. Então, comece a fazer. Se você está aqui hoje, porque a sua linha ascendente foi apresentar o plano com você, comece a evoluir. Comece a você apresentar o plano. Comece a você a querer ajudar a sua rede. Faça do seu jeito. Gente, eu só fui lá atrás fazer isso porque ela me insistiu muito e porque ela falou uma palavra que virou a minha chave. Ela falou assim, ninguém te conhece, ninguém vai te julgar. Mal sabia eu e ela que a Bahia, hoje, no meu escritório virtual, é o meu maior volume de negócio. Eu estava plantando naquele momento a ação para um estado que seria o meu maior volume de negócio. E eu não tinha noção daquilo. Talvez você está fazendo algo de maneira inconsciente, que lá no futuro você vai ver que você extraiu um imperial. Gente, onde eu tenho mais imperiais é na Bahia. E foi onde eu fiz a minha primeira apresentação em público. Eu errei tudo, mas quando eu saí de lá, depois que eu ouvi o áudio no carro, eu falei para a Eliane, aí eu saí da vontade, porque eu tinha vontade de ser diamante, aí eu saí da vontade e fui para a decisão. Eu falei, Eliane, a partir de agora, todos os planos que forem apresentar, eu vou apresentar. E eu quero que grave, porque eu quero evoluir. Eu quero feedback. Eu quero evoluir. E você tem que sair da vontade e tomar a decisão de ser grande. E ali virou totalmente a minha chave. Eu mudei a minha forma de agir. Eu mudei a minha forma de pensar no negócio. Eu comecei a olhar para o negócio, eu comecei a olhar para a renda e falar assim, ó, eu tenho negócio. Porque o negócio passou a ser meu. A partir do momento que eu pego para fazer, o negócio passou a ser meu. Uma coisa que, se a gente for analisar de maneira fria, racional, vamos pensar no tradicional. Vou pensar no tradicional aqui com vocês. Por que as pessoas elas são contratadas para uma empresa no tradicional? A maioria, se não quase todas, são contratadas para uma empresa pelas habilidades que elas têm. Ela vai lá, ela faz a prova, muitas das vezes ela faz a entrevista e ela é contratada pelas habilidades, pela experiência que ela tem. Por que as pessoas são demitidas do mercado tradicional? Pelos seus comportamentos. Porque não basta você ter o conhecimento, você precisa ter a ação, você precisa ter a atitude. O seu comportamento tem que ser um comportamento positivo. A minha pergunta para você é, hoje, eu sei que você tem sonho, eu sei que você quer crescer na companhia, eu sei que você quer realizar muita coisa, eu sei que você está buscando se tornar um imperial da companhia. Mas a minha pergunta para você é, com o seu comportamento de hoje, se você precisasse, se você tivesse uma grandiosa empresa e você precisasse de uma pessoa para gerir esse negócio, com o comportamento que você tem hoje, você se contrataria? É uma reflexão. Você se contrataria? Porque quando você toma a decisão de trabalhar em um negócio como o nosso, né, de empreender, de ser um grande empreendedor, você entende que, a partir daquele momento agora, você tem um negócio, que o negócio é seu. Só que, assim como um empreendedor, empresário e empreendedor, assim como dono, assim como se você, de fato, tomou a decisão de ser grande, assim como dono, você se contrataria para fazer a tarefa que mais exigia da sua empresa? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Por quê? Porque lá atrás, eu lembro que quando eu comecei, a timidez era muito grande, como eu falei para vocês.
Mas a minha atitude de começar a fazer o trabalho da forma que eu entendia, da forma que eu sabia, ela me fez eu criar o quê? Habilidade. Quando você começa a ter a ação, você começa a ter habilidade. Por que que você, por que que você tem ações? Vamos falar agora sobre uma frase de Tim Haverheck. Ele fala assim, ó, quando a gente fala de sonhos, né? Os sonhos, eles mudam os pensamentos. Os pensamentos, eles alteram os nossos sentimentos. Os sentimentos, eles criam ação, e essa ação, ela te gera resultado. Então, às vezes, você chega e vai apresentar o plano para alguém, e aí você fala assim, a pessoa não entrou no plano que eu apresentei, porque você não está pensando no seu futuro. Quando você pensa no seu futuro, você reage de maneira diferente. Porque os seus pensamentos vão te levar a sentimentos. Só de você pensar que você vai ter 10 mil, só de você pensar que você vai ter 15 mil, só de você pensar que você vai ter 30 mil reais, você já mudou a sua postura, a sua energia já mudou, o seu pensamento já mudou. E isso conta tudo. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, você tem que pensar, independente da situação financeira que você está passando hoje, você tem que trabalhar com os olhos no futuro. Gente, lá atrás eu estava cheio de dívida, eu estava cheio de coisa para pagar, eu tinha um monte de coisa atrasada. Eu não tinha condição financeira para poder ter uma vida digna lá atrás. E o que me fez virar chave foi a visão de futuro. Aquilo que eu olhava para o futuro, eu falava assim, eu vou um dia ter uma casa com piscina, um dia eu vou morar em uma casa incrível, um dia eu vou ter carros incríveis, um dia eu vou ter fazenda. E esses pensamentos, às vezes eu ia apresentar o plano, eu falava com 10 pessoas, eu tomava 11 não. Porque até a pessoa que estava do lado falava, também não quero. E sabe qual que era a minha postura? Eu saía de lá fumaçando, eu saía de lá, falava, na hora que eu acertar, na hora que eu encontrar as pessoas certas, eu vou vencer. Na hora que eu encontrar as pessoas certas, a coisa vai evoluir. Porque eu nunca deixei de plantar. E quando você planta, a lei da vida, a lei da semeadura é essa. Quando você planta, você colhe. Então, eu tinha metas. As metas eram, no mínimo, falar com 10 pessoas todos os dias. Às vezes as pessoas olham para o nosso resultado de hoje, as pessoas ficam pensando assim, mas eu queria ser Imperial Tristar, eu também queria chegar no nível de Imperial, eu também queria viver uma vida incrível. E aí você começa a olhar para a nossa vida hoje como uma referência, porque hoje vocês têm como olhar para a alta liderança como uma referência dentro do negócio. Lá atrás a gente não tinha isso, porque os resultados não existiam com expressividade. Existia resultados, mas não com expressividade. Então, qual que era a nossa referência? A nossa referência era o nosso sonho. A nossa referência era o nosso futuro. E o que determinava isso era a nossa ação de trabalho. Por exemplo, eu vejo hoje muitas pessoas pensando assim, dezembro, hoje é dia 20, início do ano eu vou virar chave, vou começar o ano trabalhando, vou começar fazendo um planejamento. Gente, eu comecei a pensar em feriado, em aniversário de filho, de pai, de mãe, algumas datas que eu gosto de comemorar depois que eu já era two-star. Porque para mim não tinha dia nem tinha hora. Aí hoje você vai e você fala assim, nossa, imagina tudo está lá agora, o Evandro está lá, o Lucas está lá, né? Os imperiais estão lá vivendo a vida. Só que se você for analisar o que essas pessoas abdicaram para poder estar vivendo aquilo ali, aí você olha e você faz o quê? Você copia a ação e não a decisão. Então você precisa copiar a decisão. Por isso que eu falei da minha decisão. Qual foi o ponto fundamental para poder tomar a decisão? Primeiro, eu tinha um plano B lá atrás, que era trabalhar de garçom, mas o meu foco era fazer o plano A funcionar. Aí você pode estar pensando assim, mas eu vou buscar um plano B. Depois eu descobri que na própria Rinode você tem o plano A, o plano B e o plano C. Como assim, Gêmeos? O que é o plano A? O plano A é a venda direta. O plano A é ganho de imediato. Gêmeos, eu quero ganhar dinheiro agora, eu quero realizar o pagamento de uma conta de energia, eu quero trabalhar para poder ter uma estrutura para poder me manter. O plano A da Rinode é a venda direta. Gêmeos, mas eu quero ter um plano B. Construa a rede. O plano B é construção de equipe.
Por quê? Porque a construção de equipe, você vai construindo equipe, lá na frente você vai ter um ganho que não vai depender da sua venda. Você vai ter duas formas de ganho, que é a venda e é a rede. Então, quando eu tomei a decisão de fazer de maneira profissional, eu falei assim, eu não vou trabalhar mais de garçom, porque o que eu ganho como garçom, eu posso fazer isso com venda. E aí eu comecei a trabalhar muito forte a questão da venda para poder criar uma estrutura para manter a minha rotina, manter os meus investimentos, mesmo assim com bastante dificuldade, né? Porque lá atrás, como eu não tinha condição financeira muito alta, então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que vender para manter os custos operacionais de casa e também, como eu estava construindo, eu tinha que vender um pouco a mais para poder investir na minha empresa, investir no meu negócio, que era o plano B da Rinode, que é o quê? A equipe. Então eu precisava investir. O que muitas pessoas não falam aí fora. Muitas pessoas falam assim, eu quero trabalhar na Rinode. Rinode, você não precisa investir. Muito pelo contrário, você precisa investir muito. Principalmente o seu tempo. Você precisa sair para você poder buscar pessoas em outros lugares que não sejam no seu bairro, para você sair da zona de conforto. Uma super dica que eu dei para um downline meu, me perguntou assim, Gênesis, o que você me diz? Eu estou querendo fazer um trabalho, eu não estou conseguindo fazer. Só que eu tomei a decisão, eu vou ter que fazer de todo jeito. Qual é a sua dica para que eu possa crescer? Eu falei assim, saia da sua zona de conforto. O que é sair da sua zona de conforto? Eu falei, saia do seu bairro. Você trabalha onde hoje? Trabalho no meu bairro. Eu falei, vai trabalhar em outra cidade. Mas eu não conheço ninguém na outra cidade. Eu falei, vai fazer contato comigo. Por que que isso é interessante? Por que que isso traz resultado, gente? Fiz muito isso, tá? Por que que isso traz resultado? Porque você fica distante da sua zona de conforto. Por exemplo, você vai trabalhar na sua cidade, aí, no seu bairro. Aí a pessoa desmarca. Acontece qualquer imprevisto. Aí você fala assim, eu vou passar em casa rapidinho, só para eu resolver um negócio lá e daqui a pouco eu volto. Quando você volta para casa, você entra nos problemas pessoais, você sai do seu modo profissional e você entra no pessoal. E aí você já fica automaticamente, de maneira consciente e inconsciente, torcendo para a reunião da tarde ser desmarcada. Torcendo para a reunião da noite ser desmarcada. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso, tá, gente? Alguns estão balançando a cabeça aqui que sim, e é muito o que vocês vivem hoje, talvez. Aí você fala assim, não, mas é porque eu estou aqui. Separe o pessoal do profissional. Muitas pessoas falam assim, Gênesis, eu trabalho todos os dias. Aí, se você for ver, ela não consegue trabalhar nenhuma hora, porque ela sai para trabalhar e ela envolve, junto o trabalho dela de uma hora, algo pessoal. Quando você envolve o pessoal, você já saiu do foco do trabalho, você já saiu do foco da produção. Porque a grande realidade, gente, é que todas as vezes que a gente tiver oportunidade de ficar na zona de conforto, a gente vai ficar. Porque a gente gosta da zona de conforto. Só que o que você tem que analisar? A sua zona de conforto hoje, ela é cara ou é barata? Por exemplo, está numa lancha, fazendo um churrasquinho, relaxando ali. É uma zona de conforto? Sim. Só que é uma zona de conforto cara. Então, para que você possa viver isso, você já está pagando o preço para que você possa viver isso. Passar o dia inteiro de frente ao Netflix. É uma zona de conforto, deitado na cama. É uma zona de conforto cara ou barata? Barata. Porque você vai pagar aí, sei lá quanto que é, 50, 100 reais, para você passar o mês inteiro na zona de conforto assistindo Netflix. Então, todas as vezes que você estiver em uma zona de conforto, analise. Essa zona de conforto que eu estou hoje é cara ou é uma zona de conforto barata? Se for barata, saia fora e vá trabalhar. Saia fora e vá produzir. Saia fora e vá buscar resultado. Então, a maneira que eu encontrava para eu poder produzir era saindo da minha cidade, por incrível que pareça. Eu saía da minha cidade, eu saía do meu bairro, eu ia trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque se a reunião da parte da manhã fosse desmarcada, eu já pensava, e agora? Eu não posso, eu investir combustível, eu não tenho como voltar para casa agora, eu tenho que produzir. Então, o meu pensamento, ele estava voltado 100% à produção. Eu falava, então, eu tenho que vender um produto. Então, eu tenho que sair daqui procurando pessoa. Eu tenho que encontrar um contato frio. Por quê? Porque eu estava distante da minha zona de conforto. Quer crescer?
se mantenha distante da sua zona de conforto. Você vai perceber que quando você estiver distante da sua zona de conforto, você só vai pensar em produzir, porque senão é prejuízo.